E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo aqui para explicar como é que eu preencho a minha tabela no estudo dos ciclos, né? Então eu vou usar como exemplo o dia de hoje, que é o dia 18 de janeiro de 2024. Muito bem. Nós temos aqui a movimentação do mini índice, né? Eu vou explicar os pontos aqui que vão na tabela e depois eu explico como que a tabela de análise de ciclo ela funciona para dar os resultados automaticamente para nós, né? Vamos lá. Nós tivemos aqui um gap de alta, né? O Candle 1 deu continuidade nesse gap de alta, numa tendência de alta, né? Começando aqui. Mas chegando na região da máxima de ontem, né? Do dia anterior, começou a ter defesa, né? O Candle 2 lateralizou o movimento. O Candle 3 tentou dar continuidade, né? Fazendo um falso rompimento dessa lateralidade do Candle 2. O Candle 4, ele já teve a sua máxima, é bem discreto aqui, mas a máxima dele é 10 pontos mais baixa que a máxima do candle anterior, tá? Então o Candle 3 formou um pequeno topo, tá? O Candle 4 é um candle negativo, tá? Se ele tivesse um pouquinho mais de sombra, eu poderia considerar ele como um hangman, né? Mesmo assim, para facilitar aqui a nomenclatura, e como eu entendo a movimentação, e referente às características menores mais atuais, que são os sinais de entrada, eu vou considerar ele como um hangman, tá? Um doji hangman. Então, referente às características menores mais atuais, nós tivemos um falso rompimento, mais um doji hangman, né, na máxima do dia anterior, fazendo uma defesa, tá? Então, a entrada, ela foi dada na abertura do Candle 5, tá? Que foi uma estrela cadente, né? Poderíamos até colocar também uma estrela cadente, colocando esses 3 candles como sinal de entrada. Então, na abertura dele, já poderia ter sido dada essa entrada, tá? Devido ao falso rompimento e à defesa da máxima do dia anterior. Muito bem. O movimento seguinte foi explosivo e rompeu a lateralidade para baixo, né? Rompeu essa lateralidade para baixo. Nós tivemos uma tendência de 1.550 pontos durante 11 candles, tá? Como que eu faço essa medição? Normalmente, a minha janela operacional é até meio-dia. Então, até o candle 20, 21, né? O primeiro fundo anterior, logo anterior a ele, ou a primeira lateralidade, eu já faço essa medição. Eu considero a perna 1, né? Como sendo essa perna aqui que se iniciou no topo dessa lateralidade, tá? Toda perna que sai de uma lateralidade, você pode considerar como perna 1, como você estivesse retomando a contagem das pernas, né? De expansão e retração, né? Então, expansão, retração, expansão. Muito bem. Aqui nós tivemos um pullback curto, ele foi menor do que 61.8, ele não chegou na região de 61.8, né? Se a gente colocar aqui o Fibo, né? Dessa perna aqui, deixa eu ajeitar aqui, colocar aqui o Fibo, né? Dessa perna aqui até aqui, você vê que ele foi menor, é um pullback curto. Isso aqui é referente à movimentação mais atual, a gente vai usar depois, quando for fazer a administração das operações, tá? Então, aqui já marcamos também, tá? Eu estou marcando tudo aqui no gráfico para ficar mais fácil depois para passar na tabela. Muito bem. O que nós tivemos aqui? Nós tínhamos aqui a linha de fechamento, né, do dia anterior, né? Eu procuro marcar essas linhas aqui, fechamento, abertura não é tão importante, máxima e mínima do dia anterior, tá? Eu já tenho
eu tenho esse pontos de decisão aqui, que é um indicador nativo do Profit, e você pode utilizar também. Então vamos lá, nós tivemos a perna 1, perna 2 um pullback curto e a perna 3. Qual foi a entrada do pullback aqui? A entrada do pullback na continuidade da tendência de baixa foi uma reversão instantânea dada pelo candle 13 e mais uma estrela cadente, né, dada pelo candle 14, certo? Então é isso aí que eu vou marcar na tabela. Agora a gente já vai passar para a tabela que eu vou explicar como que a gente vai fazer a anotação desses dados. Bom, já aqui na tabela de análise de ciclo, bom galera, vamos na tabela aqui, como que a gente vai preencher isso daí, tá? É o seguinte, aqui você vai rolar para o último dia, tá, de tendência, que foi o dia 3 de janeiro de 2024. Você vai clicar em cima, né? E vai colocar aqui a data de hoje, que é o dia 18 de janeiro de 2024. Você vai dar um clique aqui do lado, ó, ele vai jogar aquela última linha já para cá. E essa linha aqui nós vamos atualizar com os dados da tendência de hoje. Muito bem. Então, conforme visto no início do vídeo, nós temos uma amplitude de 1.550 pontos, tá? Aí você vai dar para correr do lado, tá? Aqui ela já é calculada automaticamente, né? Essa média que seria a média interna. Depois eu vou explicar melhor. Quantos períodos foram? 11 períodos, 11 candles de 10 minutos, tá? E ele já vai atualizando aqui, ó, você pode ver, tá? Então, a média dos períodos, a média interna é 13 períodos, dos 10 dias de tendência, né, que ele tem aqui, certo? Isso ele já calculou. E aqui nós temos a amplitude máxima do dia de hoje, a amplitude da tendência de hoje foi 1.550 pontos e a média interna 1.565, tá? Bom, muito bem. Agora nós vamos colocar aqui as entradas que nós anotamos, ou seja, referente às características menores mais atuais, as entradas que nós anotamos. Então nós tivemos uma entrada no topo de uma lateralidade, certo? Então aqui nós vamos, nesse caso aqui eu não marco a perna, tá? Eu coloco aqui no caso uma TB, né? Uma tendência de baixa, tá? Para aproveitar aqui a coloração e a majoração da letra, eu vou escrever aqui, depois eu apago o outro. O que nós tivemos então? Nós tivemos um Doji Hangman, mais um falso rompimento, né? Um falso rompimento. Então, falso rompimento, tá? Eu já posso, agora aqui esse D maiúsculo, eu já posso apagar aqui, né? Quando não teve entrada, tá? Foi uma reversão, aqui no caso, como foi uma reversão para a tendência de baixo, eu coloco vermelho, ok, reversão, certo? Então, essa foi a nossa entrada. Agora, eu preencho aqui, né? Eu gosto de colocar aqui também falso rompimento, né? E coloco aqui defesa da máxima anterior. E fica defesa, falso rompimento, defesa da máxima do dia anterior. Isso aqui eu deixo em preto, tá? Deixo em preto. Beleza. Então, aqui, assim é como eu gosto de marcar, tá? E aqui, a próxima seria o pullback. Então, o pullback, ele foi no final, teve a perna 1, a correção do pullback curto, e teve a entrada do pullback curto, certo? Então, aqui, então, é o final da perna 2. Final da perna 2, tá? Eu vou tirar esse falso rompimento aqui, ó, que eu coloco os candles também, né? Falso rompimento eu já coloquei embaixo. Então, ó, foi o candle, a entrada foi por causa do candle 4, que foi
doji Hengman por falso rompimento, certo? Então aqui foi o candle 4. Candle 4. Beleza? Tá. Isso aqui não vai ter, se vou apagar aqui, né? Só apagar. Então P2, final da perna 2, né? Final da perna 2 foi no candle. Aqui, como é que foi essa entrada? Foram através de 2 candles, certo? Candle 13 e candle 14, tá? Então vamos lá. Candle 13 mais candle 14, que deram sinal de entrada, né? Isso aí referente às características menores mais atuais, que foi uma reversão instantânea, tá? Reversão instantânea. Mais um doji estrela cadente, tá? Embaixo eu coloco essa nomenclatura aqui, fica mais fácil para fazer, tá ok? TA não, no caso TB, ok, reversão aqui, ok, continuidade, né? Continuidade, tá? Continuidade. Muito bem. É isso. 2 tendências, não. Acumulação útil. Sim, entrar após, né? Foi uma acumulação útil, né? Então, se você entrar na base dela, ou aguardou o evento que ia acontecer, no caso, nós entramos no topo, né? Tá? No caso aqui, eu vou classificar isso aqui como inútil. Então, eu vou colocar não, tá? Bom, muito bem. Então, aqui já está calculado, nós já colocamos os dados, né? Colocamos os dados, tivemos 2 possíveis entradas, né? Identificadas aqui. Mais fácil identificar depois, é claro, né? Mas serve para o nosso estudo de ciclo, né? E aqui, ó, você pode preencher, depois quando você termina a semana, você pode preencher aqui quais são as características menores mais atuais que deram entradas que deram certo, tá? Aqui você pode marcar, por exemplo, que os pullbacks estão sendo curtos, né? Certo? Aqui ela já dá automaticamente, quando é 2 tendências, quantos por cento que foram 2 tendências. Então, 8 de 10 tendências, 8 foram uma tendência só, né? Então 80% foram uma tendência. Ele dá aqui a sua meta diária, né? Quanto tempo que a operação dura aproximadamente, 1h30. O stop mínimo, né? O stop ideal ele vai ficar entre o mínimo e o máximo. Como é que eu calculo isso aqui? O mínimo ele é 9%, 9% da amplitude média, tá? 9%. Então esse é o mínimo. E o máximo? O máximo ele vai ser calculado em função da variação dos candles e do número de candles. Como que é isso? Vamos supor, se eu tiver candles muito grandes, tá? Então se a média aqui for muito grande em relação ao valor que a gente obtém da amplitude, o stop vai ser maior. Se tiver mais candles, mais períodos em relação à amplitude, o stop vai ser menor. Ele calcula automaticamente, tá? E aí você, claro, vai posicionar o seu stop entre 130 e 160 pontos. Ele calcula automaticamente. Aqui do lado nós temos um gráfico com todos os dias de tendência e suas amplitudes respectivas, tá? Essa média aqui é a média interna, ou seja, ela vai desconsiderar o maior valor e o menor valor, tá? Muito bem. Então, quanto mais próximo as amplitudes estiverem dessa média interna aqui, mais provável nós estarmos dentro de um ciclo estável e nós vamos analisar isso, certo? Eu faço um cálculo do desvio padrão e da variância dessas médias aqui em relação à média interna, nesse conjunto populacional aqui. O que eu quero dizer com isso?
Então aqui, se a variância tiver menor do que 30%, no caso aqui ela está 24,21%, nós estaremos provavelmente num ciclo estável, tá? É claro que você tem que observar também. Então você vai desconsiderar essa maior e essa menor. Então na média as amplitudes não chegaram a variar, dar uma diferença maior do que 30%, deu uma diferença de 24,21% em relação à média interna, né? Que é a média descontada a máxima e a mínima, tá? Então isso aqui é uma ajuda para ajudar a gente a identificar se nós estamos num ciclo estável ou num ciclo instável, certo? Bom, e como que eu faço para utilizar essa tabela aqui, depois que eu marquei as características menores mais atuais, depois que foi calculado para mim a meta diária, o tempo da operação e o stop? Bom, é o seguinte, eu vou fazendo essa atualização todo dia, tá? Você vai rolando aqui, né? Vai rolando aqui, coloca, no último dia você atualiza, né? O dia de hoje, por exemplo, se amanhã vai atualizar aqui, vai sair esse dia 4 aqui se nós tivermos uma tendência, certo? E na sexta-feira, que é amanhã no caso, né? Que seria dia 19, eu completei. Aí vamos supor que deu lá 1.400 pontos, 1h40. Então essa vai ser a minha média para a semana que vem, os próximos 5 dias da próxima semana. Então, como é que eu faço? Aí eu vou anotar esse valor, vamos supor que fosse hoje, a sexta-feira, 1.370, 1h30. Então, eu anoto esse valor, e esse valor é a minha meta, e o meu stop eu vou marcar também, 130 a 160, tá? Isso eu vou usar na semana seguinte, além das características menores que eu marquei aqui, e também da administração da operação, que eu vou referir as características da movimentação mais atual, né? Sabendo também quantos dias de uma tendência nós tivemos, qual que foi predominante, uma ou duas tendências. É isso, basicamente é isso que eu faço, tá? Então ela é atualizada, você vai atualizando dia a dia, que vai variando, mas você só vai mudar a sua meta e o seu tempo de operação e o seu stop na semana seguinte. Beleza, galera? É isso aí que eu queria explicar para vocês. Valeu!